Muito boa tarde. A música que acabamos de cantar falava de corações corajosos e eu agradeço a todos que tiveram corações corajosos para vir da parte da tarde. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui e quero continuar a falar-vos deste tema, que é um tema mais global, que uma das ramificações é, de facto, o tema do aborto, que não ficou esgotado. Admito que há situações complicadas, mas muitas das situações seriam facilmente não direi facilmente, mas seriam evitadas se as pessoas seguissem o que a palavra de Deus ensina, não é? E por isso o meu desejo, acima de tudo, é que nós que somos do Senhor, que temos o temor de Deus, que tememos a Deus, possamos pôr em prática o que a palavra de Deus ensina. Eu vou começar por algumas passagens bíblicas que falam de Deus oferecer a vida. Há esta passagem muito famosa de Deuteronômio 30. Vamos lê-la. Okay. Em que ele diz: propõe a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E não está a dar? Ok. Veja que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então vamos avançar aqui para a parte final. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu costumo dizer que isto é como uma pergunta de escolha múltipla, em que só há duas opções, em que o professor ainda diz qual é a resposta certa. E mesmo assim, alguns que falham. O ensino em Portugal está tão degradado que chegamos quase a este ponto, em termos de avaliação. Mas ainda assim, a má vontade é tanta que há quem falhe. E Deus deixa claramente: vida, morte, bênção, maldição, o bem, o mal. E o que é que as pessoas, muitos escolhem? Não querem nada com Deus, dizem como diz o salmista, diz honesto no seu coração: não, Deus, eu não quero nada contigo. Ai, não queres Deus? Não queres a vida que Deus dá? O que vais ter a alternativa é aquilo que nós vimos hoje de manhã e é o que vamos ver agora da parte da tarde. E o Senhor tem este lamento, a dada altura, o Senhor Jesus Cristo tem este lamento para com os seus contemporâneos. E não quereis vir a mim para teres vida. O Senhor diz isto a milhares de milhões de pessoas. Tu vives a tua vida como se eu não existisse. Até aqueles que dizem que examinam as Escrituras, eu não estava a dizer isto para ateus, não estava a dizer isto para pessoas pagãs, estava a dizer isto para os que dizem que creem na palavra de Deus. Examinai as Escrituras porque vais cuidar de ter nelas a vida eterna e são elas que me testificam e não quereis vir a mim para teres vida. São estas as palavras que o Senhor diz a milhares de milhões de pessoas. Milhares de milhões de pessoas que escolhem a morte. E nós vamos ver isso particularmente hoje. As pessoas que escolhem a morte, escolhem morrer, ou decidiram partir mais cedo, como vimos há uns dias, é porque não quiseram ir a Ele para ter vida. Não vou dizer que o sofrimento é uma coisa fácil de lidar, não. Mas quem vai a Ele encontra nele a força para superar as adversidades. Porque Ele promete isso. Não estou só a dizer isto da boca para fora, porque Ele promete exatamente isso. Reparem aqui na alternativa. Ele diz: o ladrão, o diabo, não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Reparem aqui no contraste entre vida e morte. Entre roubar e destruir e a abundância que Deus promete. Também temos aqui outra passagem que fala-nos do contraste entre a vida e a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vida ou morte. É esta a escolha. Não há meio termo. Aquele que quer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não quer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou é vida ou é ira. Ou é vida ou é morte. Esta é a decisão mais importante
mais importante do que o casamento, mais importante do que o emprego, mais importante do que um curso superior, mais importante de para onde é que eu vou viver, é esta a escolha mais importante: vida ou morte. E não dá para ficar neutro. Não dá para dizer, não sou contra Deus, nem por Deus. O Senhor diz, aquele que não é por mim é contra mim. É verdade que também diz, aquele que não é contra mim é por mim. Portanto, mas isso não é contradizer. Quer dizer que só há dois grupos. Quem não está aqui, não está ali. Não, quem está aqui, não está ali. E não há alternativa. Ou é por Deus, ou contra Deus. Não há hipótese. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Não há decisão mais importante do que esta. E quem não tomou esta decisão não deve adiar. Porque se não escolhe a vida, vai ter a morte. Esta passagem é muito interessante. Esta passagem foi lida, ou pelo menos mencionada, no meu casamento. E não foi antes de comer. O Marcos e o Tiago sabem porquê. O nosso irmão Amadeu, que prega no meu casamento, ele disse a dada altura isto. Mas é verdade. Porque naquela altura estavam todos contentes. Mesmo a Cláudia, na altura, ainda estava, e acho que ainda continua. E acho que ainda continua. Estavam felizes pelo nosso casamento. E é mais importante. Nós aprendemos muito mais onde há luto do que onde há banquete. Porque quando há banquete corre tudo bem, parece tudo uma maravilha e não se aprende tanto como onde há luto. Porque ali está ali o fim de todos os homens. E os vivos aplicam ao seu coração. Porque ali vemos, olha, também vai chegar a minha hora. Pelo menos aí, nesse momento, as pessoas percebem que chegou a hora desta pessoa e também poderá chegar a minha. E por isso é que nós, muitas vezes, nos funerais cantamos com música: meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Naquele momento, as pessoas, à partida, estão mais receptivas, mais sensíveis. E muito importante nós percebermos a inevitabilidade da morte. Camões, esta frase é atribuída a ele: nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. E esta aqui não é totalmente correta, mas é quase: neste mundo nada é certo, exceto a morte dos impostos. Não é por causa da parte dos impostos, que alguns conseguem fugir. Não é a parte da morte que aqueles que são do Senhor têm a esperança de não passar pela morte. Então, vemos muitas pessoas a rejeitar esta oferta. A maior oferta que alguma vez receberam. Parece quase aquelas ofertas que fazem para telefonar lá para casa ou para o telemóvel, dizer, temos aqui um prémio, não sei o quê, e nós já estamos desconfiados e não pomos os pés lá porque sabemos que é para nos enganarem. Mas, infelizmente, o ser humano faz a mesma coisa com esta oferta. A maior oferta feita a cada ser humano, da vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E quando rejeita uma coisa, vai abraçar outra coisa. Há uma música do Johnny Cash que diz: todos nós temos de servir alguém. E aqueles que não querem servir a Deus, é vê-los a correr, a abraçar todo o tipo de ideologia, coisas sem qualquer sentido. Porquê? Porque não querem nada com Deus. E então o homem o que é que faz? Abraça, rejeita a vida e vai abraçar a morte. Por incrível que pareça. Não só a morte espiritual, que é consequência de rejeitar a Deus, mas a própria morte física. Nós vivemos neste momento num mundo no qual impera uma cultura de morte. E nós vimos hoje de manhã um exemplo claro disso. A morte é tolerada, romanceada, ou seja, é aligeirada, é tratada até com alguma leviandade. É glorificada, promovida e celebrada. Atenção, nós celebramos uma morte. Não o fizeram hoje, mas costumam celebrar uma morte todos os domingos. Mas celebramos essa morte porquê? Porque ficamos contentes por o Senhor Jesus Cristo ter morrido? Ficamos contentes, alegres, por aquilo que a sua morte e a sua ressurreição operaram em nosso favor. Mas o mundo celebra, glorifica a morte de outra forma. Eu quero falar-vos então da cultura de morte.
Antes de falar da eutanásia, vou falar-vos rapidamente da cultura de morte. Vou falar primeiro da cultura, não necessariamente da morte, mas do impedir a vida. E vão ver isso. Alterações climáticas, já vos falei. Muitas pessoas, por causa disto, dizem: eu não vou constituir família. É pior para o ambiente. E há pessoas que até são elogiadas pela sociedade porque, olha, foi o príncipe Harry e a Meghan Markle que decidiram: nós vamos ter só 2 filhos. Por causa das alterações climáticas, para não fazer mal ao meio ambiente, vamos ter só 2 filhos, não vamos ter mais. E são tidos como: olha, estes é que são conscienciosos. Muito perigoso isto, e mesmo nós, crentes, podemos ser vítimas disto. A carreira e o estatuto socioeconómico podem ser, para alguns, mais importantes do que a própria constituição de família. É a quantidade de pessoas que adiam o casar, adiam a maternidade para uma altura em que, por vezes, já não conseguem ter filhos, já é tarde, como eu vos disse hoje de manhã, e não estou a censurar ninguém por isso, mas tomam a pílula durante 20 e tal anos e depois lembram-se aos 40 anos que querem ter um filho. E por vezes não conseguem. Porquê? Porque quiseram carreira, quiseram viajar, quiseram gozar a vida e depois não têm família. Vemos também que o isolamento e a solidão têm causado. Eu estou aqui. Pois, já me apercebi aqui uma coisa. Vou passar aqui à frente. Vou passar. É outra. Eu fiz aqui uma confusão. Não se importa. Eu acrescentei aqui um slide e peço desculpa. Peço desculpa. Também faz parte da cultura de morte o controle da população. Vocês viram na China, não é? One Child Policy, né? A política de uma criança apenas. E agora tem tido muitos problemas. Há movimentos antinatalistas. Aqui esta fotografia do lado esquerdo isto acho que era em Sintra. Celebrate low birth rates, the Great Decrease. Celebrando as baixas taxas de natalidade. Não dá para ver ali, mas está ali embaixo uma família numerosa a fazer um gesto tipicamente português. É isto aqui, porque de facto não se identificam minimamente com aquilo. Eu cortei essa parte, mas está. E aqui é um movimento que é do extinção humana voluntária. E há até a Igreja de Eutanásia. Pessoas que não é obrigatório, mas é incentivado a extinção. E reparem que ali ao lado do ser humano aqui desaparece, estavam os dinossauros, já estão extintos, e do lado direito o que é, sabem? O Dodô, exatamente. O Dodô também foi extinto por ação do homem. Né? Aqui a ideia é o homem é um vírus, como eu já vos falei na altura das alterações climáticas, falei-vos disso. As alterações climáticas, como falei, a carreira, o estatuto socioeconómico. Desculpem lá, eu vou aqui um slide que eu desdobrei em mais coisas e esqueci de apagar aquele slide anterior. Peço desculpa, mas está aqui o essencial. Mom shaming. O que é isto? Pessoas que são envergonhadas por terem filhos. No American Idol, que é o Ídolos, igual ao Ídolos, mas americano, um programa de talentos, esta rapariga, com 25 anos, foi ao programa e ela era daquelas mulheres que ficam em casa e com 25 anos tem 3 filhos. E a Katy Perry, que é uma cantora famosa, a tal que pôs o estatuto socioeconómico e a carreira acima de ter filhos, teve agora um filho quase aos 40 anos, a envergonhá-la publicamente por ela ter muitos filhos, com aquela idade. O mundo tem vendido às mulheres a mentira de que elas só podem ser bem-sucedidas se tiverem uma carreira igualzinha à dos homens. E eu ter filhos, se der para ter, tudo bem, mas não é assim tão importante. Não há nada que realize uma mulher. Eu não estou a dizer, há quem não consiga, há quem por outras razões não possa, mas não há nada que realize uma mulher da forma que realiza ter a maternidade.
Mas isto acontece. Pessoas que são tidas até por irresponsáveis por causa disso. Mas o que é que diz a Bíblia? Frutificai e multiplicai-vos. Também faz parte da cultura de morte, o isolamento e a solidão, a falta de interação, e nós vimos isso durante a pandemia, como as pessoas se isolaram. E depois vemos muitas pessoas idosas que não têm família, ou que a família não visita, muito abandono nos hospitais e em lares. Vemos isso também, é uma cultura de morte. Redes sociais tóxicas. O Instagram é tóxico, o próprio grupo Meta, do qual faz parte o Facebook e o Instagram, sabem que é tóxico. Estudos internos, é tóxico para as raparigas adolescentes. E, no entanto, promovem essa rede social que faz um mal terrível. E vocês veem, os distúrbios alimentares são alimentados, passa o pleonasmo, pelas redes sociais, e viram provavelmente, vale muito a pena ver este vídeo, na televisão passou partes deste vídeo, por uma questão de tempo não vamos ver, eu queria mostrar, mas não vamos ter tempo, de uma jovem que aos 12 anos recebe um telemóvel, começa a ir às redes sociais, TikTok, Instagram, mulheres a falar de ser magrinha e disto e daquilo, inclusive a sexualização precoce das crianças, porque vê-se a rapariga, quando é nova, parece uma miúda, começa a ir para as redes sociais, já não parece a mesma. Já toda arranjadinha, produzida, é tóxico. Depois começam a comparar-se com os outros e começam a achar-se gordas, começam a achar isto, começam a achar aquilo, e por causa dos ideais de beleza e de vida inatingíveis, e eu digo muitas vezes, digo ao Lucas e digo aos meus alunos, quando têm essa oportunidade, os influencers das redes sociais, primeiro, não vos conhecem, vocês não conhecem a vida deles e não têm o vosso bem-estar no topo das suas prioridades. Vocês são apenas uma forma deles ganharem fama e dinheiro. Quem é que deve influenciar as vossas vidas? Quem vos conhece, aqueles que vocês conhecem e aqueles que têm o vosso bem-estar no topo das vossas prioridades. Mas quando as crianças se enfiam nas redes sociais, não estou a dizer que não podem ter redes sociais, mas é muito, muito perigoso. É tóxico. Literalmente tóxico. Vejam este vídeo, depois fica aqui disponível. Está legendado em português, vale mesmo muito a pena. E foi preciso coragem no presente tempo fazer isto. Este vídeo. É da marca Dove. Também tem alguns vídeos, algumas campanhas sobre as pessoas aceitarem-se tal como são, não estarem com aquela preocupação exagerada na magreza, no ideal de beleza da magreza. Mas então temos também nas redes sociais o ciberbullying, que também pode, por vezes, conduzir à morte, porque isto conduz à morte, os distúrbios alimentares conduzem à morte. Tudo isto pode conduzir à morte. O ciberbullying conduz muitas vezes à morte. Temos as questões de segurança e privacidade que as crianças às vezes não têm noção, expõem as suas vidas de uma maneira que não convém, envolvem-se com pessoas que não devem, muitas vezes com 12, 13, 14 anos, postam fotografias que não deviam, depois chamam a atenção de pedófilos e tudo mais. É muito complicado. E depois há casos dramáticos de violações e tudo mais à conta disso. Comportamentos de risco. Há desafios no TikTok completamente estúpidos, absurdos. Crianças que já morreram por causa disto. Volta e meia ouve-se. Criança morreu por causa de um desafio do TikTok. E lembram-se da baleia azul. Foi um desafio que matou muita gente. Isto, redes sociais, cultura de morte. Movimento para a obesidade. Há 3 anos na revista Cosmopolitan saíram capas com modelos obesas. E ali, atenção, ali não está escrito isto é bonito. Está o quê? Isto é saudável. Ou seja, isto é saudável. Não é. Eu digo por experiência própria, ser obeso não é saudável. Eu tenho problemas de saúde associados ao facto de ser obeso. Não vou aqui dizer todos, mas há alguns que são hipertensão, colesterol e outros. Ok? Portanto, não é saudável.
no TLC tinha este programa sobre uma mulher obesa, mesmo muito obesa. Eu sou obeso, mas ela é muito mais. E sobre a vida dela, gorda e consegue viver bem. Eu não estou. E atenção, isto não quero fazer aquilo que se chama fat shaming, dizer tu és gordo, não vales nada. Nada disso. Mas não podemos passar ao extremo oposto de dizer isto é saudável. E aqui uma mulher que fez uma petição online para pedir para os lugares nos aviões serem mais largos porque ela não cabia. E há coisas ridículas como isto. Há um conceito que é o saúde em todos os tamanhos. Ou seja, não precisas de ter um determinado tipo de corpo para ser saudável. Pode ser gordo, obeso. Felizmente, assim, às vezes há pessoas que dizem tu não parece que és assim, pesas isso tudo, não parece. Mas essas pessoas falam comigo casualmente. Agora, o que é que me diz quem me ama? Diz, estás gordo, não comas tanto. É a minha mulher. Diz-me isso e faz ela muito bem. Porque é o que eu preciso de ouvir. A última coisa que uma pessoa obesa precisa de ouvir é que está bem. Mas você, acho que não percebe o que eu quero dizer. Nas redes sociais há um conceito que é o mukbang, pessoas que comem imenso, filmam-se e têm muitos seguidores, e este aqui está mortinho por ter likes, porque de facto está a morrer. Há imagens dele antes de começar a fazer isto e agora, e ele está irreconhecível, porque come todo tipo de porcarias e em grandes quantidades para ter seguidores nas redes sociais. Obesidade não é saúde, pode levar a morte. Homossexualidade também não gera vida. Também é uma cultura de morte. E nós vemos que na nossa sociedade o casamento e filhos deixaram de estar interligados. Há filhos sem casamento e há casamento sem filhos. Também faz parte de não gerar vida. Mesmo a transexualidade conduz à esterilização. E isto é também um negócio altamente lucrativo. É um negócio altamente lucrativo. Porque quem se mete nisto, quem se enfia no buraco da transexualidade, por muita compaixão que essas pessoas nos merecem a nossa compaixão, porque estão confusas, mas eu não lhes vou dizer, olha, fazes bem. Isto é um buraco de onde nunca mais se sai. Sabem para onde é que muitos vão sair deste buraco? Pelo que vamos ver a seguir. Muitas das pessoas que estão agora a enfiar-se no buraco da transexualidade, que é um abismo, operações, são doentes para toda a vida. E o que é que os vai safar depois? O que é que acham que é? A eutanásia. Vamos ver daqui a alguns tempos pessoas que vão chegar à conclusão: o que é que eu fiz com o meu corpo? O que é que eu fiz da minha vida? E a solução que vai ter, o Estado vai dizer: olha, está aqui a solução. Tem havido um enorme crescimento entre crianças. Ainda há dias alguém me dizia que na escola dela, uma escola britânica, dizia-me que tem havido um crescimento muito grande, de um momento para o outro, de adolescentes a identificar-se com género não binário, não sendo nem rapariga nem rapaz. Pobre mundo em que a castração de um pedófilo é proibida, mas a castração de uma criança é possível. Não se pode castrar um pedófilo. Direitos humanos e tal, mas a castração de uma criança, isso não se pode. Bem mais cedo do que nós pudéssemos pensar, porque não é questões de adultos. Nós vemos já aqui em Portugal, não estamos tão em avançado estado de decomposição como noutros países, mas estamos num estado muito avançado. Já se pode autodeterminação de género aos 16 anos, e eu volto a dizer, não estou a querer ser insensível em relação ao sofrimento que essas pessoas passam. E digo isto ao Lucas e digo também quando tenho a oportunidade de dizer aos meus alunos. A última coisa que nós devemos fazer com uma pessoa que sente que a solução para o seu problema é cortar partes saudáveis do seu corpo, a última coisa que nós devemos fazer a essa pessoa é gozar com ela ou maltratá-la. Mas também não é dizer, olha, força, vai. Sobre a eutanásia, que é isso que nos traz cá. É uma morte boa. Uma morte boa, é esse o conceito. E em Portugal, a decisão da própria pessoa, para já. A grande questão é, começa assim, não é? E depois vai-se mudando uma coisa aqui, muda-se outra, e vemos como é que está noutros países. Eu não tenho uma máquina do tempo para saber o que é que vai acontecer a seguir. De certa forma tenho, é só ir ao Canadá e ver o que é que está acontecendo no Canadá. E ver o que é que a palavra de Deus diz sobre o coração do homem, e de umas coisas tiramos as outras. É assim que eu faço muitas vezes as minhas
assim chamadas profecias do Daniel. Então, decisão da própria pessoa deve estar em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. A grande questão é como é que se define estas coisas. E depois tem um plano inclinado. E claro que alguns alegam a liberdade individual, a pessoa deve ter liberdade para decidir o que fazer, tem a questão do sofrimento, volto a dizer, não vou ser insensível ao sofrimento pelo qual as pessoas passam, e depois há os recursos médicos e económicos, pessoas que estão ligadas a máquinas anos e anos. Ainda agora estava a mexer no telemóvel e apercebi-me de uma notícia de ontem. Um rapaz de 28 anos estava ligado à máquina, depois de ter sido violentamente agredido. Os pais já estavam para desligar a máquina e ele acordou do coma. Estas coisas acontecem. Às vezes acontece pessoas que saem do coma assim de um momento para o outro e são milagres ou coisas com as quais não estaríamos a contar. Como é que nós vemos a eutanásia na sociedade e o suicídio retratado de uma forma quase romântica? Até uma história de suicídio romântica, qual é? Romeu e Julieta, exatamente. Que é uma história de amor. Não é bem eutanásia. É um suicidou-se porque pensava que eu tinha morrido e depois o outro viu que eu tinha morrido e matou-se. Uma história trágica. Mas é romanceado, não é? E há vários, isto é só uma história, mas há muitas. Vão para a Suíça, um casal eutanasiado ao mesmo tempo, para não terem de viver um sem o outro. E é bonito, não é? Olha, uma história de amor, viveram 65 anos juntos e agora têm 90 anos e estão doentes ou antes que fiquem doentes, não querem ficar a dar trabalho a ninguém e então põem-se termo à vida. E há até esta associação na Suíça, há turismo, literalmente turismo para aquilo que é dignitas, que é viver com dignidade, morrer com dignidade. E temos então o Romeu e Julieta, e eu sei que é muito cedo para falar disto, mas já vos mencionei que este ator que nós apreciávamos muito o seu trabalho, a maneira como se retrata a decisão dele, preferiu partir mais cedo. E eu percebo que não se fala de suicídio nas notícias, que é para não haver efeito de contágio. Mas a forma como se fala das coisas é desvalorizar a gravidade do ato, que é o que nós vemos. E vemos também no cinema. Este filme já tem uns 20 anos, Mar Adentro, que é de um homem que ficou tetraplégico e da luta dele para conseguir morrer. E isto foi baseado num caso verídico em Espanha. E também o Million Dollar Baby, em que ela era pugilista e depois fica doente e penso que é um amigo dela que já não sei ao certo como é que é, mas também envolve o suicídio assistido. E são, de facto, relatos dramáticos, situações limite, para pessoas que não encontram razão para viver mais e não querem sofrer mais. E nós somos levados, como diz o salmista, por pouco os meus pés se desviaram. E nós, quando nos pomos a ver este tipo de filmes, de relatos, nós não temos um coração de pedra, não é? E com uma história bem contada, com uma musiquinha de fundo mesmo ajustada, se não estivermos bem arraigados na palavra de Deus, deixamos-nos ir. E podemos, realmente, é complicado. Há aqui um grande problema com isto da eutanásia, é o plano inclinado. Lembram-se há uns anos, a discussão era sobre o testamento vital, sobre que cuidados é que as pessoas aceitavam ter quando ficassem doentes, ou seja, definir previamente o que é que eu quero e o que é que eu não quero ser tratado. A discussão há 15 anos era esta. Agora, onde é que já vamos? Onde é que se vai parar? Eu já vos falei disto, a máquina do tempo. Ver o que é que se passa noutros países, percebemos como é que é o coração do homem, o que é que a Bíblia diz. Não são propriamente profecias, mas é só ver o que é que está a acontecer. E isto não vai ficar por aqui, não vai ficar só a pessoa está a sofrer muito, a pessoa tem uma doença incurável, a morte está à vista. Isto quando foi legalizado no Canadá, dizia mesmo, foi em 2016, cuja morte está à vista. E agora faz eutanásia por casos muito menos complicados. Este é um caso dramático. Esta jovem tinha 17 anos e houve um ataque terrorista
ela é belga, houve um atentado terrorista, já não me lembro onde, num aeroporto. E ela vivia com stress pós-traumático. 23 anos, não tinha problemas de saúde física. Quis morrer e foi eutanasiado. 23 anos. Não estamos a falar de um velhinho preso a uma cama, como aquele do filme, não é? Vem com aquele do filme, olha, ele quer morrer, ele não está ali a fazer nada, está numa cama toda a vida. Mas nós conhecemos casos, pela graça de Deus, e alguns conhecerão, do nosso irmão Simões, eu agora não me lembro do primeiro nome dele, sei que o filho é o Carlos Simões, da Quinta de Conde, que esteve muitos anos numa cama e escreveu poemas. Já ouviram aquele cântico de David Gomes, da cana trilhada? Foi esse irmão. Uma situação parecida com aquela. Lá está. O ter Deus na sua vida faz toda a diferença. Não naquilo que nos acontece, mas na forma como encaramos. Mas isto para vos dizer que começam com aqueles casos dramáticos de pessoas que realmente nós dizemos, realmente, o que é que eu posso dizer àquela pessoa para que não, como é que eu lhe posso dizer não? Tu ficas aí a sofrer porque Deus diz que sim. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não tens direito a tirar a tua própria vida. Mas depois chega-se a estes casos. E outros que vamos ver. E sabe uma coisa? Houve um atentado terrorista. Quem é que morreu? Foi a vítima. Nós somos uma sociedade tão evoluída que não permitimos a pena de morte para o terrorista. Mas a vítima, anos depois, isto foi para aí 6 anos depois, essa já se pode tirar a vida. Porquê? Porque somos um país civilizado. Uma veterana de guerra, paraplégica, e foi atleta paralímpica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O que é que ela pediu? Pediu ajuda para ter um elevador para uma cadeira de rodas. No Canadá. O que é que lhe foi oferecido? Isto. MAID, que é um nome bonito, MAID, que até significa serva. Medical Assistance in Dying. Assistência médica na morte. É isto que o Estado... Ou seja, não temos capacidade financeira. Era o Instituto dos Veteranos. Ou seja, eles têm, principalmente quem tem muitos... Eu não sei como é que se chama aqui em Portugal, uma associação de veteranos de guerra, para quem ficou aleijado na guerra, teve algum tipo de problema. Há associações de veteranos de guerra. E lá no Canadá e nos Estados Unidos, países que participaram ativamente em várias guerras, existe isso. Então ele pediu a esse gabinete ajuda, e a ajuda que dão. Não há dinheiro para o elevador, mas podemos ajudar-te nisto. Terá sido esta a resposta que lhe deram. E sabem, muitos acabam empurrados para a eutanásia porque não têm outra opção. Esta mulher quer viver, tem força para viver, mas provavelmente não tem família que a possa ajudar, não tem um amparo, pede ao Estado e o Estado diz, olha, dava um jeitão, deixavas de dar despesa e podemos ser empurrados para aí. Não falta muito. Eu costumo dizer, há de chegar o tempo em que os meus filhos, por isso eu quero que o Lucas ouça isto, em que vão ver-se confrontados em deixar-me viver e gastar dinheiro com isso e tempo. Não estou a dizer necessariamente pôr-me em casa dele, cuidar de mim, como muitos de vocês fizeram e fazem, e graças a Deus por isso. E é uma lição que estão a dar aos vossos filhos, vocês que estão a fazê-lo neste momento ou já fizeram, estão a mostrar, olha, estás a ver como é que o pai e a mãe fizeram? Não quero que deixes de viver a tua vida, mas quando eu for velhinho, lembra-te. Isto também entronca, sabem em quê? Naquilo que eu vos falei há bocadinho daquela humorista que fez aquela piada que não tinha piada nenhuma. Não te quis ter... Podia ter sido mãe 3 vezes. Quando chegar à sua velhice, quem é que ela vai ter para lhe dar amparo? Aquelas pessoas que iam aos espetáculos de stand-up comedy e vão lá ampará-la? É uma saída fácil para um problema muito profundo. E o mundo oferece saídas fáceis para problemas profundos. Não quer estar casado? Há solução. Não queres
Não queres casar porque fica caro? Há a solução, junta-te, ou vai casando, como se costuma dizer. Não te sentes bem no corpo que estás? Olha, aí podes tomar hormonas, há cirurgias, há tudo. Não queres viver? Há solução para isso. Em vez de se procurar perceber, não queres estar grávida? Há a solução. Em vez de tentar compreender e ajudar a resolver o problema de fundo, dá-se a solução fácil. E isto retira a vergonha social do suicídio. Porque em tempos o suicídio era uma coisa altamente condenável. Até havia, em tempos, nem sequer se fazia funerais a pessoas que se suicidavam, não era? Jennifer Hatch, uma mulher com 30 e tal anos, tem uma história dramática que eu quero mostrar-vos neste vídeo que o Jonatas vai pôr, se fizer favor. Eu até se calhar desse para baixar um bocadinho a luz para vocês verem bem, por causa das legendas. Eu nem vou comentar, vejam e tirem as vossas conclusões. Dying in a hospital is not what's natural. That's not what... Tem som, exatamente. São 3 minutos. Um anúncio publicitário de uma loja de... Dying in a hospital is not what's natural. That's not what's soft. In these kind of moments, you need softness. It can take dying to figure out what living is actually like. I spent my life filling my heart with beauty, with nature, with connection. So I choose to fill my final moments with the same. Last breaths are sacred. When I imagine my final days, I see music. I see the ocean. I see cheesecake. Even now, as I seek help to end my life, with all the pain, and in these final moments, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. And seeing the rhythms of what's gonna keep going after I'm gone bring a lot of comfort. Uma marca de roupa que, antes de mais, a minha reação é: o que é que o Senhor Jesus Cristo dizia? E não quereis vir a mim para teres vida. Esta mulher tinha uma doença muito complicada, não vou negar isso.
e estava a ser acompanhada, estava a ser tratada. Só que o médico que a acompanhava, não está a sério. O médico que a acompanhava mudou de residência e não podia continuar a ajudá-la. E ela, pelo que percebi da história dela, isto é muito romanceado. Eu fico estupefacto perante este vídeo. A forma como romanceada da eutanásia neste vídeo. Então ela viu-se numa situação em que não conseguia lidar com o sofrimento que tinha, encontrou esta solução. E esta loja, que depois recebeu imensas reclamações e boicotes e tudo mais, porque isto não tem jeito nenhum, à vista de muitas pessoas. Isto é quase uma promoção de eutanásia por uma loja, uma cadeia de roupa. Imaginem a Zara ou coisa assim aqui em Portugal, fazer alguma coisa do género. E ela viu-se empurrada para isto. Viu que não encontrou outra solução, não encontrou outra saída. Por isso é que eu digo, não foi ao Senhor para ter filho. E isto vai caminhar, como eu já vos disse, um fardo socioeconómico. Vai ser difícil, em particular, para filhos com pais idosos. E nós conhecemos aquele ditado, uma mãe consegue cuidar de 7 filhos e 7 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Não é? Quem é que não sente isso? Não é? Quem tem... a mãe conseguiu. E porquê? Porque na geração dela, a vida da mãe era para os filhos. E agora a vida das mães é para a carreira, é para tudo menos para a família, em geral. Não é? E nós também ouvimos muitos dizer isto, eu não quero ficar a dar trabalho aos meus filhos. Eu também não quero. Mas também espero que não me encostem, não me tratem como um estorvo e me encorajem ou me encurralem para uma decisão que eu não quero tomar. Há um ditado que não sei se conhecem, nem o pai morre nem a gente almoça, porque às vezes, de facto, há um velhinho que está a empatar a nossa vida. Não conseguimos seguir com a nossa vida porque há ali um idoso que está a complicar a nossa vida. E não podemos fazer planos de futuro, porque não sabemos se ele vai morrer agora já ou se vai viver mais algum tempo. E como eu vos disse, os filhos podem vir a deparar-se com situações dramáticas sobre o que fazer com os seus pais. E isto é quem tem filhos e quem não tem filhos. Vamos ver daqui a pouco sobre isso. O que é que diz a Bíblia? Já vimos isto, não matarás. Isso inclui a própria morte. E diz, não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquela mulher que acabámos de ver. Nem daquela jovem que acabámos de ver. Ele quer o quê? Que se converta no seu caminho de vida. Deus não tem prazer na morte. E nós temos vários suicidas na Bíblia. Este Abimeleque foi eutanasiado, teve uma situação parecida com a de Saul e pediu ao seu pajem para o matar, porque viu que ia ser derrotado, e então pediu para ser morto e matou. Sansão, não sei se podemos ver exatamente como um suicídio, mas eu não quis omitir este. Saul, ele quis eutanásia, não teve de ser ele a tratar do assunto. Não é? O Aitofel enforcou-se depois de ter sido humilhado. O Zenri, que é um rei pouco conhecido na Bíblia, queimou o palácio e morreu. E Judas foi por remorso. A Bíblia não fala bem dos suicidas, de quem põe termo à sua própria vida. Não creio. Saúl, não sabemos, mas não temos nenhum caso de um verdadeiro crente. Nós não tínhamos dúvidas de que, se fossem crentes, que tenha posto termo à sua própria vida. Mas nós sabemos que a vida, se vivermos mais alguns anos, vai ser difícil. Depois dos 80 anos, o melhor é canseiro e enfado. E quem lá chegou pode dizer bem isso. Se bem que Moisés escreveu isto, e ele depois dos 80 anos foi quando teve com a nação de Israel. Portanto, é compreensível que ele diga que o melhor é canseiro e enfado. Mas não é fácil. A vida é feita de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. E o Senhor diz, a minha graça te basta. Portanto, Paulo estava com uma doença, a minha graça te basta, de boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas para que me habite o poder de Cristo. O conhecermos a Deus faz a diferença. O sofrimento faz parte da vida. E uma coisa muito importante,
Todos nós vamos passar pelo sofrimento. E nós, da forma que enfrentamos o sofrimento, estamos a dar lições tremendas aos nossos familiares e aos nossos irmãos. Por isso, as saídas fáceis são um péssimo exemplo para os outros. É assim que tu lidas com a adversidade? Não te sentes bem nesta situação? Escolhes a saída fácil? Em geral, qual é o valor da vida humana? Nós sabemos que a vida humana vale muito para Deus. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Há pena de morte para quem matar. Valemos mais do que as aves dos céus. E nós vemos pessoas muito preocupadas com os animais. Estes casos todos. A tourada, as orcas, o elefante, o leão, o rinoceronte. Há toda uma preocupação com estas causas. Há pessoas que dedicam as suas vidas a isto. Até há alguns, só para o ridículo que se chega, não se pode chamar burro nem vaca a ninguém porque é um insulto para os animais. Há pessoas que defendem isso. E depois, o homem, o que é que vale? Não vale nada. E porquê? Porque mudaram a verdade a Deus e a mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Como honram mais a criatura do que o Criador, é natural que não deem ao homem o valor que Deus dá. Eu já vos falei disso quando falei das alterações climáticas. Qual é o ser o vivo mais importante do planeta? Alguns dizem que é a abelha, porque sem a abelha não havia polinização e não havia comida, não havia nada. Mas é o homem. Porquê? Porque a redenção da sua alma é caríssima, os seus recursos se esgotariam antes. A alma do homem vale muito. Até que o Senhor diz que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O homem vale muito mais. E Cristo morreu por nós. O homem vale muito. E Deus idealizou um plano para salvar quem? Não a criação, não qualquer outro ser, mas para redimir o homem. Porquê que este assunto é importante? Eu costumo dizer, porquê falar disto? Certamente já fizeste esta pergunta. Daniel, porquê que para que falar disto? Porque esta cultura de morte desvaloriza a gravidade do pecado. O aborto, o suicídio, desvaloriza a gravidade do pecado. Desvaloriza o valor da vida humana, reduzindo apenas... O seu valor é apenas o quê? O seu corpo, se é útil e se é desejado. Não é desejado, não é preciso. Não é útil, podemos descartar. Desvaloriza o facto de o homem ser criado à imagem de Deus. Defende a não existência de consequências para o pecado. Desvaloriza até o caráter definitivo da morte. Eu não tive tempo para falar disto, mas muitas vezes, só que um pequeno parênteses, vemos pessoas a falar da morte como algo que não é definitivo. Por exemplo, não sei quem, não está-me a ver lá de cima. Ou seja, como se houvesse aqui uma certa interação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Não, morreu, eu vou dizer, morreu, acabou, é verdade, em termos de interação com este mundo. Em termos de oportunidade para interagir com este mundo. Esta cultura de morte coloca o homem no lugar de Deus. Porquê? O homem decreta o que é a vida. Decreta como quer viver. Como e quando quer morrer. Quem deve viver e quem deve morrer. Isto é da esfera da decisão de Deus. O que é certo e o que é errado. E também as próprias consequências. O homem quer dizer que não há consequências para o que tu fazes. Podes fazer e não há consequências nenhumas. E com tudo isto, o que acontece? Dificulta o reconhecimento do que o homem precisa da salvação que Deus oferece. Se o homem pode fazer tudo isto que acabámos de ver, precisa de Deus para quê? Precisa da salvação de Deus para quê? Não precisa. Não há pecado. Eu sou Deus. Viram aquela humorista, entre aspas, a dizer, eu sou Deus. Eu senti-me poderosa ao fazer um aborto. Como é que combatemos a cultura da morte? Não é ir para os hospitais reclamar contra o aborto, fazer manifestações. Muito simples. Para não haver aborto. Abstinência sexual fora do casamento. E isto pode parecer óbvio, mas infelizmente já foi mais óbvio do que é agora.
E o mundo rico ridiculariza a melhor opção. Se alguém disser que a melhor opção para os jovens que não casaram é abstinência sexual, vão pensar que nós estamos tolinhos. Eu já vos disse, já tem para aí 10 anos, o Quintino Aires dizer, um psicólogo que aparece na televisão, a dizer que um jovem de 27 anos que era virgem, aos 27 anos, era um problema de saúde pública e precisava de ser tratado. E é isto que temos. Namora quando reunires condições para poderes casar, quando vês que o casamento está à vista, não é? Olha, vou namorar e depois vê se é com esta pessoa, se não é, se é daqui a 10 anos. Quando vês que tens condições, em breve, em pouco tempo, para poderes casar. E se não queres ou não podes ter filhos, não faças por isso. Não queres ter filhos? Não faças. Por algo que pode conduzir a ter filhos. Combate a cultura de morte. Isto. Se toda a gente fizesse isto, mesmo que não seja crente, a questão do aborto reduzia-se a um valor ínfimo. Agora, isto é que é importante. Procura alguém com princípios e convicções bíblicas, que esteja contigo, aconteça o que acontecer. Ainda que aconteça uma gravidez não planeada. Uma gravidez como aquelas que nós falámos hoje de manhã, muito complicadas, que nós nem sabemos bem o que fazer. Mas procura alguém que esteja contigo, que não te abandone. Porque há casos de pessoas que, quando veem que nasceu um filho dependente, olha, põe-se a andar, fica aí. E alguém que também esteja contigo, quando fores velhinho, aconteça o que acontecer. E ter filhos. Eu costumo dizer, tenham filhos. Porque ter filhos é uma forma de teres a perspectiva de quando for mais velho, terás alguém que te ampare. Não fiques desamparado. Mas claro que nem todos têm filhos. É verdade, não é? Por isso é importante criar laços fortes na família e na igreja. Não é só ter filhos, é cuidar deles, semear, por assim dizer, e criar laços com eles. Porque há pais que não querem saber dos filhos, tratam mal os filhos e depois mais tarde querem ter o seu amparo e por vezes não o encontram. Mas de quem não tem filhos, por uma outra razão, procura ter uma rede de apoio e onde? Na igreja. Somos família, não é só para as reuniões, para todo o resto. Passa valores bíblicos à geração seguinte. Passa estes valores à geração seguinte. Porque mais ninguém vai passar. Na escola não se aprende isto. Na escola não aprendem absolutamente nada disto. Portanto, temos de ser nós. E, em casa e na igreja. A igreja não se fala disto praticamente. Vocês, graças a Deus, tiveram esta iniciativa de procurar alguém que falasse sobre este assunto e levantar a discussão. Mas, regra geral, olha, não se fala. Depois surpreendem-se que as pessoas tomem decisões completamente absurdas que não batem certo com o que a palavra de Deus diz. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Não alimentes a tua alma com o que o presente século mal diz. Com o que os humoristas dizem, que são muito engraçados e coisas muito giras, mas se perguntares aos comentadores, aos humoristas, aos que fazem programas engraçados que até gostamos de ver, perguntem a opinião deles sobre isto. Vão ter, de certeza, a opinião contrária àquilo que eu estou a dizer. É com isso que alimentas a tua alma? Informa-te sobre o assunto, daquilo que diz sobre a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto, a biologia, a medicina, a própria sociedade. Está atento ao que o que é que a sociedade vai dizendo, até para estares preparado para o que vem. E passa aos outros a mensagem, ambas as mensagens que dão vida. Em penúltimo, ora pelos nossos governantes e pela nossa nação, devemos fazê-lo. E já agora, quando fores votar, também tem isto em conta. E, por fim, duas passagens bíblicas em Provérbios 31:8. Abre a tua boca. Vamos ver, Provérbios 31:8. Abre a boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação, os que estão condenados
para a destruição. E 24:11. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Precisamos de ter bem firmado na palavra de Deus as nossas convicções sobre estes assuntos. E devemos perceber que este segundo assunto, é mais complexo, por um lado, porque envolve o sofrimento e pessoas que estão anos e anos num sofrimento atroz. Mas nós temos consciência de que se as pessoas tomarem essa decisão, não vão resolver o seu problema. Vão sair de um problema e vão para outro pior. Vão partir para a eternidade sem Cristo. E nós temos noção disso. Por outro lado, é uma decisão que só envolve elas mesmas. A questão do aborto envolve a morte de um terceiro. Aqui envolve só apenas a morte dele próprio. Portanto, é um tema, por um lado, mais complexo, mas, por outro lado, é de uma liberdade apenas individual. Mas que o Senhor nos dê a graça de não pactuarmos com esta cultura de morte. Isto é uma autêntica religião, uma religião que venera a morte. E nós não podemos ter nada a ver com isso. Não participeis das obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. É esse o nosso dever. E agora sim, aquele slide mais desejado. E ficamos por aqui, pela graça de Deus. É outra vez 56. Desculpa lá. Eu propunha ficássemos só por momentos de pé e vamos orar. Nós não vamos cantar, vamos também depois dar lugar ao nosso irmão a Curso, que será o moderador deste período. A Jorge, que será o moderador nesta parte da tarde. Portanto, aqueles que tiverem questões, façam-nas, levantem a mão para entregar depois ao Jorge, para que o Daniel também possa responder. Okay? Mas vamos ficar em oração. Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos que diante de Ti, Senhor, nós somos muito pequeninos. E Tu, de facto, tens-nos agraciado com a vida. Tens-nos agraciado com o presente. Nos dás a oportunidade de tomarmos boas decisões. E, Senhor, sabemos que este mundo não está nem sequer preocupado com isto. Mas ajuda-nos a cada um de nós a afirmarmos, a arraigarmos a nossa fé, as nossas convicções na Tua Palavra, para podermos ser uma ajuda para aqueles que estão à nossa volta e que precisam de ajuda, Senhor. Que possamos ser um porto seguro para aqueles que vivem à deriva neste mundo, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, a termos convicções fortes, para que possam levar outros também a olhar para Ti e a desejar a vida que Tu queres tanto dar ao homem. Senhores, ajuda também este tempo de ódio, que as perguntas que possam ser feitas possam ser esclarecidas e que as respostas dadas possam trazer também, Senhor, convicção e sabedoria a todos nós. Por isso, deixamos este tempo nas Tuas mãos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, Jorge. Nós sabemos que é do Celso. Sim. Vamos aqui. Aproveitar. Sim. Tem duas. A continuar aqui a exprimir melhor algo. Antes mesmo de ler estas questões que já temos, eu acho que faz-se algo, pelo menos eu sinto isso, faz-se alguma confusão, portanto, sente-se alguma dificuldade em perceber suicídio e eutanásia.
uma definição Sim, mais, sim. mais Sim, o suicida é uma pessoa pôr fim à sua vida sem a participação de outras pessoas. Ao suicídio assistido, a Isabel depois vai-me corrigir se eu estiver errado. Suicídio assistido é, por exemplo, a própria pessoa toma medicamentos para morrer com o médico perto. Com a assistência. mas também não tem muito mostrar a eutanásia. E a eutanásia é o próprio médico, o próprio médico ou enfermeiro, ou o que for, que faz isso ao doente. É isso? Mas com Comunicação. vontade do próprio. Sim, é sempre para já. Pois, porque há este risco do plano inclinado que já ouvi falar de casos em que, como aquele vídeo da Vida é Bela, não é? Em que estavam a dar trabalho, nós podemos poupar dinheiro e não me admira que se possa chegar a esse ponto. Para já, quando eu digo eutanásia, para já também existe o suicídio assistido, penso que também é permitido, sem penalização, ou seja, sem ser crime, por vontade do próprio e em casos muito específicos. Para já. A grande questão para já é em casos muito específicos e para já é com vontade expressa do doente. E é principalmente isso que me preocupa para o futuro, de onde é que isto vai parar. Mas para já é assim, é de vontade própria, em casos de doença grave ou incurável, de sofrimento de grande intensidade, isso é difícil de dizer, acho que até foi por causa disso que o presidente Marcelo não quis logo promulgar a lei, mandou para o Tribunal Constitucional e depois houve essas voltas todas que deram, porque havia essa questão do que é que significava. São termos, digo eu, propositadamente vagos, para depois dar para muita coisa. Porque aquilo que eu tenho percebido, parece que se caminha no sentido de poder-se praticar a eutanásia sem o próprio disso, não é? Pois, sim, há também a questão da... Sim. Peço desculpa. Eu estava a responder a uma questão. Há a questão, sim, eu sei. Desculpem. Ok, peço desculpa. Há a questão de desligar as máquinas, por exemplo. Isso também as pessoas estão em suporte de vida e, por vezes, desliga-se a máquina, não se desliga a máquina. Eu penso que isso não é considerado eutanásico. A pessoa não consegue viver sem estar ligada àquilo. Foi como aquele exemplo que eu falei, de alguém que estava ligado a uma máquina e iam para desligar a máquina e afinal a pessoa... É uma linha um bocado difícil. Sim. Exatamente, sim. Exatamente, ou seja, é apenas um vegetal, o que se costuma dizer estado vegetativo e a desligação da família, exatamente, obrigado. Ou seja, não, mas o que está a querer dizer eu penso que poderá chegar a esse ponto de isto que ela acabou de falar de desligar máquinas, poder chegar ao ponto em que a própria eutanásia não seja... Eu não estou a dizer que isso esteja a acontecer, vai acontecer agora em Portugal, mas não é muito difícil, não é uma linha assim tão difícil de atravessar a partir do momento em que se começa a pôr fim a vidas de pessoas que não querem viver. Depois há pessoas que vão ser empurradas para lá, como esta mulher que eu mostrei do vídeo. Ela sentiu-se, viu que não havia alternativa, e há pessoas que podem vir a ser mesmo empurradas quase sem opção. Porque a família não cuida, as pessoas não encontram razão para viver. E não me admira muito que daqui a uns anos cheguemos a esse ponto em que pessoas, por exemplo, incapazes de tomar decisões por elas mesmas. Uma pessoa com débil mental, que está assim. Pode ser ela? Pois, e tal, esse cara tem de ser uma pessoa, um tutor, ou uma pessoa da família. Isto já é uma questão de começar a abrir precedentes. A partir do momento em que se começa a esburacar
os princípios da vida, é uma questão de ir pequenos passos. E nós vemos como outros casos começaram por questões muito simples, por exemplo, a questão dos homossexuais. Ora, não os vamos fazer mal, vamos deixá-los viver, vamos deixá-los união de facto, vamos deixá-los casar, vamos deixá-los com adoção, vamos deixá-los adotar, e agora quem tentar beliscar um pouquinho que seja, está tramado. E isto, já vimos isto acontecer, já vimos um filme muito parecido noutras questões, portanto não é muito difícil, num espaço de tempo não muito distante, isso acontecer. Creio eu. Não sei se poderei estar errado, eu gostaria de estar, mas é assim, nós sabemos que o coração do homem é mau e perverso, e são inventores de males. E se não há temor de Deus, nada nos deveria surpreender. Sim, agora vamos às perguntas. Pois. Já temos 3, não é? Então, uma existência sem esperança de melhoria. Uma existência sem esperança de melhoria. O que fazer se houver mais que uma opção? Mais que uma opção? O que é que são mais do que uma? Viver ou morrer? Continuar essa opção ou Ou por fim à vida? Sim. É assim. Sim, eu percebo. Ok. Eu compreendo que quem não tem o temor de Deus, não tem a esperança em Deus, não veja outra solução. Eu compreendo. Não tem esperança em Deus, acha que a vida é só isto, está aqui num sofrimento intenso e não encontra alternativa. Eu gostaria que ela pudesse conhecer a vida que Deus oferece. Isso seria ótimo. Ora, deixa só aqui um pequeno parênteses. Se as pessoas estão nos Estados Unidos no corredor da morte, décadas, e até têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, estas pessoas também deveriam ter. E se calhar nós é que não nos mobilizamos para anunciar esta mensagem às pessoas. Essas sim estão desesperadamente a precisar da mensagem da vida que Deus dá. Mas, é assim, se não querem a vida que Deus dá, eu volto a dizer, eu não vou dizer, não, tu tens de ficar aí a sofrer, vais ficar aí a vegetar, vais ficar aí sem razão nenhuma para viver, porque Deus diz que é assim. Eu tenho pena que as pessoas encontrem só essa saída. Lamento, sinceramente. Gostaria que tivessem outra esperança, gostaria que tivessem outra visão do mundo, mas é esta visão que têm. E depois, claro, acabam por escolher esta saída. Não é... É triste, eu só digo, é triste que escolham isto. Se a legislação não permitisse, poderia haver esperança de que conhecessem a verdade do Evangelho. É como a questão do aborto. Ainda há bocado falámos da questão do aborto. Enquanto o aborto era ilegal, houve pessoas que não abortaram. Ou, ainda há bocado falava de alguns casos de pessoas que já tinham passado as 10 semanas e já não puderam abortar. Se pudessem abortar, abortavam. E não fizeram. Ou seja, isto da legislação também tem que se lhe diga. Pode ser um travão a certas decisões. Porque a partir do momento em que se legisla, em que se permite, a questão da transexualidade vai ser o caos. Agora que é permitido, nós vamos começar a ver aí, a torto e direito, os jovens que estão ainda a estudar vão vendo se cá um caso aqui e outro ali, mas os mais novos vão ver, ao longo do seu percurso escolar, vão ver muita gente confusa. Porquê? Porque agora é legal. E agora pode-se fazer. E até é moda. Portanto, vai ser muito complicado. Ou seja, o ser ilegal travou, se calhar sofreram mais algum tempo aqui, mas sofrer mais, mesmo que seja 20 anos aqui, não é comparável com o sofrimento que vão ter na eternidade. Nós vemos desta forma. Vale a pena a pessoa sofrer. Imaginem que todas essas pessoas que estão acamadas têm de sofrer, em média, 20 anos com sofrimento atrás. Mas que dessas pessoas, 1% se salva durante esse tempo.
Valeu a pena? Nós que vemos as coisas desta maneira, percebemos, valeu a pena. Nem que seja para salvar um, no meio desses milhares ou milhões de pessoas que estão presas a uma cama e sem esperança. Porque a salvação da alma vale mais do que todos os recursos deste mundo. Tenho pena que as pessoas não encontrem outra solução. Só isso. Que digam uma existência sem esperança. Pois a questão é sem esperança de melhoria. E às vezes há milagres. Pessoas que parecia que não havia nada para melhorar e de repente surge qualquer coisa. Claro que medicamente não devemos ter esperança, ou dificilmente. Mas pode haver um milagre. Deus pode intervir, não que seja a norma, não é? Por uma razão é um milagre, é um evento raro. Não sabemos. Não sabemos. Então, outra questão. Se houver uma vida que só continua porque está ligada às máquinas, será legítimo pedir que se desliguem, mesmo que o próprio tenha solicitado Quando estava lúcido, inconsciente? Inconsciente, sim. Se houver uma vida, sim. Sim, de certa forma já não é que tínhamos respondido propriamente a isso, mas já falamos sobre isso. Que só continua por estar ligado às máquinas. Pois isto aqui é assim, isto não é bem eutanásia, é ligeiramente diferente, não é? A vida só continua porque está ali ligada à máquina. Isto eu não sei se chama, é distanásia, não é? Distanásia, ou seja, prolongamento da vida de forma artificial. Ok. E prolongamos. É o oposto, sim. Então isto não é bem distanásia, mas é prolongar uma vida de forma artificial. É assim, se não houvesse as máquinas, a pessoa morria, não é? Portanto, eu não vou... aí não creio que seja... é assim, se for um crente, custar-me-ia vê-lo tomar uma decisão destas. Ou seja, prefiro partir. Mas é assim, na verdade está a viver de forma artificial. Não está a viver por ele próprio. Não está, como é que é dizer, a negar a vida que Deus lhe dá. Está a negar uma vida artificial, no fundo. É um pouco diferente. Sim. Sim. Não quer ser ressuscitado, por exemplo. Sim. Porque isso será, naturalmente, será que essa pessoa teria que ser licenciada as máquinas? Deixa assim. Claro. Sim, exatamente. O que a pessoa estará a pedir é deixa-se de exatamente. elas distinguir-se ou não. Sim. Isso é quase como aquelas pessoas que chegam a um ponto da sua vida, e não quero ser insensível, porque sei que muitas pessoas passaram ou passam por essas situações, uma pessoa que está com cancro. Chega a uma altura, não vou continuar com os tratamentos. É deixar a vida levar o seu curso. Sim, porque às vezes há exageros em vamos fazer mais isto, vamos fazer mais aquilo. E há casos em que se ressuscita uma vez, 2, 3 vezes. E há um caso que até mencionei levemente há bocadinho, de uma rapariga que alguns de vocês conheceram dos tempos dos acampamentos, é da minha idade, casou, teve um filho que teve problemas no parto, ressuscitaram uma vez, outra vez e outra vez, e está agora um vegetal. Ou seja, e foi esse tal caso que o marido se pôs a andar, porque não estava para lidar com aquela situação. Ou seja, às vezes há cuidados médicos exagerados, a tal distanásia, não é? Vamos a qualquer custo, eu sou pró-vida, vamos ver para onde der, isto tem de sobreviver, mas às vezes é que custa.
isto é um pouco diferente da eutanásia, mas... Sim, eu não estou a dizer que eu não estou a dizer que não tem a ver com o assunto, percebe? Mas é uma questão diferente e que será mais legítimo uma pessoa está ligada a uma máquina, não tem, não pode viver por ela mesma, não está ali a depender e quer... Sim, já deixou claro, sim. Eu acho que há uma certa legitimidade aqui. Mas Paulo também dizia, prefiro partir e estar com Cristo, não é? E se calhar se houvesse situações que ele não tinha medo de morrer, ele podia, por exemplo, ter evitado de morrer. Paulo se calhar morreu mais cedo do que poderia ter morrido. Se ele não tivesse apelado para César, tinha vivido mais tempo, se calhar. Exatamente, mas são boas questões. Obrigado. Antes da outra questão, penso que é um esclarecimento. Diz aqui a terceira hipótese de alternativa para a eutanásia. São os cuidados paliativos. É a distanásia. São os cuidados paliativos e um investimento na saúde mental e aconselhamento espiritual. Os cuidados paliativos já abordam a espiritualidade como um aspecto muito importante. Sim. É muito importante. Obrigado. É importante. E como eu vos disse, e é algo que eu digo muitas vezes, o mundo oferece saídas fáceis. Para o casamento, para o aborto, para a gravidez indesejada, para tudo. Mas é muito importante, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho ajudar as pessoas que passam por estas situações. E não há dinheiro e vontade de investir a cuidar destas questões. Porque uma coisa é dar medicação, outra é ter alguém que está a ajudar a pessoa e que se investe verdadeiramente o seu tempo naquilo. Os cuidados paliativos e o investimento na saúde mental. Não sabia desta parte. Aconselhamento espiritual também, de acordo com a confissão da pessoa. Ótimo. Isso é bom. E lá está. E é muito importante o acompanhamento da família. Porque se a pessoa, além de tudo mais, sente que não tem alguém do lado, como aquela mulher daquele vídeo, ela não tinha ninguém. Não sei se não casou, se não teve família, não sei por que razões, se calhar já sofria daquela doença e não quis, porque às vezes as pessoas sabem que não vão viver muito tempo e optam por quê? Olha, não vou constituir família, que é para não estar... Também às vezes há esses casos, de uma forma consciente, não quero estar a ser um fardo para alguém, nem para um marido, nem para filhos, portanto prefiro nem ter. Mas, no caso daquela mulher, não tinha ninguém e reparem aqui numa coisa, naquele vídeo, aquilo parece quase... Tem uma certa aura espiritual no meio daquilo tudo. Aquilo parece quase um culto pagão à morte. É muito curioso. Todo aquele cenário, que ele está ali mesmo, ali muita transborda de espiritualidade, mas negativa, não é? Não de Deus. Mas isto é muito importante. O ter o apoio mental, o apoio espiritual, quem está na área poderá atestar que faz toda a diferença entre estar bem psicologicamente, bem animicamente, para vencer uma doença, quando é possível vencer. Nestes casos, para conseguir sobreviver. Mas é muito importante. As lições que damos quando passamos pelo sofrimento. E quem ia visitar, eu não sou desse tempo, mas quem ia visitar irmãos como o irmão Gomes, ouve-se falar, já partiu há muitos anos, de quem eu ia visitar, saía de lá consolado, pela forma como ele encarava a sua doença. E este irmão Simões que eu vos falei, a mesma coisa, pelo que ouço dizer. E é muito importante preocuparmos com estas pessoas que às vezes não têm quem mais as ajude, quem mais se preocupe com elas. A família não quer saber, ou não tem família, e é muito importante. Pode fazer toda a diferença o apoio, o investimento na saúde mental e o aconselhamento espiritual. Pode ser muito importante. E obrigado pelo reparo. Antes desta, sim. como aproveitando essa
essa referência que fizeste ao irmão Gomes e a outros irmãos na parte final da sua vida. Também conheço, portanto, conheci uma experiência dele que, apesar de ter todo o apoio, todo o apoio possível da família, estar a apoiar, estar acompanhado por entidade que dava esse apoio, porque estava dependente, e era um crente, mas ele, portanto, como se via naquela situação de dependência mesmo, portanto, talvez há situações piores, mas ele sentia-se naquela fragilidade. Isso é natural. E, no entanto, ele pedia, muitas vezes pedia ao Senhor que o levasse. Isso enquadra-se na eutanásia, portanto, não propriamente praticando, mas... Sim, eu percebo. É possível. Nós vemos o caso de... Foi Elias, sim, foi Elias e Jó, pelo menos estou-me a lembrar desses dois em particular, que preferiam morrer. E Jonas, não sei se estou a esquecer de algum, e Paulo é diferente, prefiro partir e estar com Cristo. Eu penso que é compreensível num estado de fraqueza, de debilidade física ou espiritual, como foi o caso de Jonas. Jonas teve uma insolação, não foi? Levou com um bocado de sol na cabeça e ficou muito desgostoso. Depois estava ali a passar uma crise. Elias a mesma coisa, também estava com medo da ameaça de Jezabel e achava que não estava, o seu ministério já não servia para nada, porque ninguém, só eu estou sozinho, não é? Essas pessoas precisam de perceber que, tal como o Elias percebeu, que havia 7.000 ainda. Não era só ele, sozinho. E às vezes o que acontece é que as pessoas pensam que estão sozinhas, e se calhar estão. Aí nesse caso havia pessoas que estavam próximas. Podemos chegar ao ponto em que queremos partir mesmo. Eu não diria que seja pecado querer partir. Paulo queria partir. Mas não é fácil. Passando por um sofrimento muito grande, sim, é a oração de muitos. Eu quero que o Senhor me leve. Mas não vou ser eu a tomar essa decisão. É legítimo dizer, eu quero que o Senhor me leve. Eu preferia que o Senhor me levasse. Mas não vou ser eu a tomar essa decisão. Essa decisão, dê para onde der, essa decisão é de Deus. Eu lembro de uma pessoa que, infelizmente, apesar de... ele não era crente, ainda por cima, que tinha muito apoio da família. Dias antes de pôr termo à vida, houve até alguém que esteve ali a batalhar, alguém que eu conheço, que esteve ali a batalhar com ele para ele se converter. E foi-me dito que ele falava disso ao médico. E o médico nem era crente, nem nada, dizia-lhe: você pediu a alguém para vir a este mundo? Você teve voto na matéria para vir a este mundo? Ele disse que não. Então também não tem para partir deste mundo. O médico até tentar fazer-lhe ver, olha, não tem nada que... Não pense nessas coisas, claro. Qualquer pessoa tenta demover um potencial suicida. Ninguém vai dizer força, atira-te, aponta, o que for. Ninguém faz isso, não é? Todas as pessoas tentam demover. Mas ninguém tem o direito a tomar a sua própria vida. E podemos pedir ao Senhor, e o Senhor se apiede de nós e nos leve, se estivermos num sofrimento muito grande, se chegarmos à conclusão de que já não estamos aqui... Sentimos que não estamos aqui a fazer nada, porque podemos ainda ser úteis. Elias ainda foi útil. Jó ainda foi útil. Jonas ainda foi útil. Portanto, isso é o que nós achamos. Nós temos uma visão aqui imediata que o sofrimento... E, por favor, eu não estou a dizer que sofrer 20 anos, preso a uma cadeira de rodas, ou uma cama, ou o que seja, é coisa leve. Por favor, não vão para casa a pensar isso. Nadinha disso. Claro que é muito difícil. Mas comparando com a glória que nós já de ser revelado, não é? A presente
momentânea, não são para comparar, sim, mas a leve e momentânea tribulação, não é? Diz o apóstolo Paulo. Assim, vão dizer isso a por exemplo, a não ser uma Filomena de São João da Madeira que está presa a uma cama, uma cadeira de rodas, não se mexe, vamos dizer, olha, isto é leve e momentâneo. Mas Paulo dizia isso. E Paulo também sofreu muito. Sofreu mais do que quase todos nós. Provavelmente todos nós. No entanto, ele dizia leve e momentânea, porque comparando com a eternidade, é leve e momentânea. Claro que no momento de aperto, no momento de dificuldade, no momento de grande sofrimento, de grande intensidade, nós vamos achar, não, eu quero que o Senhor me leve. E acho que é legítimo. Acho que é legítimo pedir isso ao Senhor. Agora, será isso o melhor? Não sabemos. Então, para finalizar, temos cultura de morte. Os contraceptivos. Não fazem Olha as horas. parte desta cultura de morte. Sim. Qual é deixa-me só ler completo. Os contraceptivos não fazem parte desta cultura de morte. Sim, sim. Qual é o teu parecer sobre? Sim. Os contraceptivos, na verdade, estão a impedir a geração de vida. Não estão a... Agora, alguém que toma contraceptivos só para não ter filhos nunca, é uma coisa. Mas, atenção, isto acho que é um ensino que não... praticamente inexistente nas igrejas. E eu também não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, conheço pouco. Mas um grande problema, eu até queria ter falado disso, mas ainda bem que a pergunta veio. Mais de especializar. Não. Mas uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, que é as pessoas já andam a tomar contraceptivos toda a vida, depois querem ter filhos, não dá, fazem tratamentos daqueles que depois resultam numa carrada de filhos, não é? Às vezes, agora já não é tanto assim, acho que agora é 2 ou 3, penso que é, mas antigamente havia situações, eu não sei como é que está isso agora, mas implantavam não sei quantos, ou criavam-se não sei quantos embriões, e há isso. Criam-se embriões e ficam congelados, e depois quando os pais quiserem tê-los, têm. Em alguns casos ficam lá congelados para sempre. Esse tipo de... Eu sei que estão a falar de contraceptivos, mas também há a questão dos métodos de fertilização. Que isso às vezes é um bocadinho... Eu não vou dizer, por favor, volto a dizer, eu não vou querer dizer, não consegues ter filhos naturalmente, nem te metas nisso, não. Mas informem-se bem se os métodos que estão a optar, se estão a enveredar, se são abortivos ou não. Eu traço a linha, pelo menos aqui eu traço a linha, na questão de ser abortivo. Há pessoas que usam métodos anticoncepcionais que são abortivos. Que têm finalidade de... alguns que até são muito parecidos uns com os outros, não vou agora entrar aqui em detalhes, que eu também não conheço bem, mas se calhar a nossa irmã Isabel pode um dia falar-vos a quem quiser, não sei se estás por dentro do assunto, provavelmente, mas há alguns que são abortivos e convém muito bem perceber onde é que se estão a meter. Porque há casos, por exemplo, este da fertilidade, tratamento de fertilidade. Pode-se chegar a uma situação em que é para implantar isto tudo ou não. E só quando se chega lá é que se percebe, olha, afinal, são estes todos. Vamos tê-los todos ou vamos descartar alguns? E, no fundo, estamos a... Isso sim é a cultura de morte, claramente. Ou seja, foi gerada a vida, são embriões já. Sim, já são embriões que estão, ou seja, fecundados in vitro para dar origem a uma vida. Só que aquilo, como é um procedimento relativamente caro, se eu estiver a dizer alguma asneira, corrijo-me. Sim. Só que depois podem sair muitos. E há casos,
particularmente se virem o TLC, há um caso de um casal, penso que serão crentes, tem 5 gêmeas e tem um programa mesmo só dedicado à vida deles, que é muito engraçado, em que eles fizeram um tratamento, saíram 5 filhas e eles disseram, não, vamos tê-las todas, dê para onde der. E estão cá todas saudáveis, se calhar disseram, olha, se calhar é melhor tirar esta. Até há uma questão que uma das que estavam no topo da lista para ser exterminada é a mais inteligente delas todas. E estas questões, quando nós começamos a querer fazer o lugar de Deus, é muito complicado. E a questão é, onde é que se traça o limite de o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? A questão dos anticoncepcionais, claro que preservativo e pílula não são métodos abortivos, mas, de facto, estão a impedir a geração de vida. Então, é uma boa questão. Só que a nossa sociedade está montada de tal maneira que dá um jeitão tremendo, não é? Antigamente não havia essas coisas e vivia-se, não é? Hoje em dia que a nossa vida está estruturada de uma maneira, já assimilamos tanta coisa do mundo que dizer, se eu chegasse aqui a dizer, as irmãs não podem tomar a pílula, eu acho que não saio daqui vivo, se calhar. Estou a brincar, mas já faz tão parte da cultura do mundo que nós já tomamos isso por garantido, porque desde que crescemos, isso já existia, a tal questão de eu cresci num mundo em que não havia isto, por exemplo, a questão da homossexualidade, a questão do aborto ser ilegal, da questão dos géneros não ser como é agora, para os que nascem agora. E a questão da pílula e outras, é uma questão que já se dá de barato. Mas isto a questão dos tratamentos de fertilidade também tem que se lhe diga. E pode, sem darmos conta, estar a entrar em terrenos onde podemos ser forçados a escolher entre quem vive e quem não vive. Porque há casos de pessoas que congelam embriões e depois vê-se. Não vou ter agora, vou ter depois. Depois até alguns que congelam embriões do marido que já morreu há não sei quanto tempo e querem ter na mesma. Coloca-se situações muito complexas, porque o ideal bíblico é uma criança ter o pai e a mãe a cuidar deles. Isso é o ideal bíblico. Quando nós entramos noutras circunstâncias, como essa de fertilização in vitro e tudo mais, podemos entrar em questões muito complicadas. Mas não estou a dizer, é pecado, não podes fazer isso. Informem-se bem. Informem-se bem junto dos vossos médicos. Deixem bem claro que vocês não querem métodos abortivos, métodos que conduzam à morte, porque se vocês não disserem, eles se calhar não sabem. Para eles, um dispositivo intrauterino e um dispositivo intrauterino de cobre é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, é o DIU e o DIU de cobre, mas um é abortivo, outro não é. E se calhar para eles se calhar provavelmente têm o cuidado de dizer o que é um e o que é o outro. Mas se calhar, se não tivermos esse cuidado, essa consciência, eu sou pró-vida, eu não quero a morte de maneira nenhuma, não quero métodos anticoncepcionais que causem a morte. Eu não quero métodos de fertilidade que causem morte. Senão estamos a beneficiar, estamos no fundo poderemos estar a ser um pouco hipócritas em que criticamos a cultura de morte, mas daquilo que nos dá jeito, até vamos buscar. E admito que nesta questão de alguns métodos anticoncepcionais estamos a fazer, de certa forma. Porquê? Estamos neste mundo, o mundo oferece estas coisas, até dá jeito. Não é? É muito complicado. O diabo é astuto e tem sabido encurralar-nos para um ponto em que nós mesmos sem darmos conta estamos a ceder. Podemos até pensar, não, eu sou pró-vida, eu não cedo nisto, eu sou isto. E até podemos estar a prevaricar. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque de facto não está fácil. E não está fácil acabar, mas vou aqui, como diz o livro de Jó, aqui cessaram as palavras de Jó. Acho que é assim que diz. Graças a Deus.